CBN Campo Grande Economia. O mercado imobiliário segue aquecido em Mato Grosso do Sul. A Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança registrou em 2021 um aumento de 71% nos financiamentos na comparação com 2020. Nas últimas semanas, nós temos conversado aqui no Jornal CBN Campo Grande com representantes do setor. E hoje o nosso bate-papo é com David Bronfman, diretor financeiro e estratégico do Grupo Evo. Muito bom dia, obrigada pela sua presença. Bom dia, Daniela. Muito grato. Bom dia a todos. Eu começo perguntando por que, na sua opinião, o mercado imobiliário segue aquecido, né? Sabemos que passamos por momentos difíceis, saindo aí de uma pandemia. Como o mercado conseguiu manter esse aquecimento? Perfeito. Muito grato pela pergunta. Olha, eu acho que esse mercado é um mercado diferenciado. Sabemos que o Brasil, não só Campo Grande, mas o país inteiro, existe um déficit habitacional. Então, por exemplo, eu sou americano, eu vim de outro mercado, sou dos Estados Unidos. Existe um contexto já histórico nos Estados Unidos de crédito baixo, tanto para quem quer comprar um imóvel, quanto também para as empresas. Então, isso fez com que, estruturalmente na economia, a moradia é de um acesso muito mais fácil. O que acontece? No Brasil, a gente vem de anos de uma certa dificuldade de conseguir crédito, tanto para as empresas também, quanto para as pessoas que querem a sua moradia. Então isso fez com que o Brasil tenha um déficit habitacional ainda muito grande em quase todos os segmentos. Com o movimento da pandemia, as pessoas também perceberam mais a importância da moradia. Para algumas pessoas que moradia era uma questão apenas de um lugar para repousar no final do dia, passando mais tempo em casa, com a família, as pessoas começaram a valorizar ainda mais a questão de morar bem, viver bem. Então, vemos isso agora, esse encontro de um déficit ainda grande que existe no país e também no estado, também na cidade, também com pessoas procurando uma moradia de qualidade, um lugar para poder, às vezes, trabalhar um pouco mais de casa, para aquelas pessoas que estão nesse movimento de trabalho virtual que existe, que está crescente, e as pessoas têm a oportunidade de sentir um lugar para morar com mais conforto, com a família. Então, eu vejo que esse movimento de expansão no setor vai continuar. Estamos prevendo um ano forte, o ano que vem também, porque é uma necessidade básica de todos nós. Antes de fazer a próxima pergunta, eu só quero conferir. Aqui eu falei David Bronfman. Tá certo ou é Bronfman? Não, tá certo. Meu nome é David Bronfman. Mas aqui todo mundo até me chama de Davi também, tá tranquilo. Já brasileirou, né? Sim. Mas David Bronfman, isso mesmo. Bom, e como podemos definir o conceito viver bem? Você falou aí nessa sua primeira resposta em relação a isso. O que oferecer ao cliente de Campo Grande? Qual o perfil desse cliente? Uma coisa que é interessante do nosso grupo, que nós somos a Grupo Evo e temos algumas incorporadoras. A gente tem mais que 10 anos de atuação no mercado. Lançamos até recentemente a incorporadora Joy, que tem alguns empreendimentos já na cidade. E somos daqui. Então, essa dinâmica de ser um grupo que foi fundado no Mato Grosso do Sul, que tem mais de 10 anos de atuação, graças a Deus, a gente conhece bem esse mercado. Tem coisas que são comuns entre as praças, né? Então, tem coisas que em São Paulo, em Campo Grande, parecido, esse conceito de viver bem. Cada vez mais as pessoas querem um espaço que eles se sentem bem. Isso passa por elementos como ter mais espaço na própria moradia, ambientes um pouco mais espaçosos, com acabamento e revestimentos melhores. Também quando trata de empreendimentos, uma área de lazer, para as pessoas poderem ficar mais tempo com a família, poder aproveitar mais o seu tempo que não está trabalhando, para realmente se curtir um pouco mais a vida. Também tem Pode falar, pode continuar. Também tem tendência de sustentabilidade, que também passa por essa questão de viver bem, que as pessoas estão olhando cada vez mais por essas questões. Mas é muito isso, a pessoa agora que acostumou na pandemia a ficar um pouco mais tempo em casa, quer morar com conforto, quer morar bem. Isso envolve também um crescimento vertical, então? Não estamos falando só de casas, né, com quintais. Exatamente. Tem uma questão que Campo Grande é uma cidade que está em crescimento. E em toda cidade, quando a cidade cresce, existe uma pressão natural no preço dos terrenos. Então, isso é uma coisa que as empresas que constroem estão chegando em Campo Grande.
Se os terrenos ficam mais caros, o que viabiliza, muitas vezes, são empreendimentos verticais. E por isso, em todas as cidades grandes do mundo, tem muita verticalização. Então, isso é uma tendência que já começou faz tempo em Campo Grande, e a tendência, sim, é continuar. Porque fazendo um empreendimento vertical, é mais fácil entregar uma área de lazer melhor para os moradores, espaço também melhor de moradia, com um custo mais acessível. Porque hoje em dia, para poder fazer um empreendimento horizontal, condomínio fechado, por exemplo, de casas, o custo por metro quadrado fica muito mais elevado. Então, a verticalização é uma solução boa para poder dar moradia de qualidade com custo, um preço ainda mais acessível. E quais são as perspectivas do mercado de empreendimentos imobiliários para este ano? Eu acho que passa por pelo menos duas questões. A primeira questão que eu falei um pouco no início, existe um déficit habitacional e pessoas procurando moradia melhor. Estamos vendo um crescimento forte que a gente vê que vai continuar a necessidade. As pessoas buscar moradia, diminuir um pouco o déficit que existe. Mas também existe uma questão de inflação, que eu acho importante para todos os ouvintes ter pelo menos assim, uma atenção em relação a esse ponto, em relação à moradia. Vimos de um histórico de muitos anos de inflação muito baixo nos países desenvolvidos. Então, estamos há mais que 30 anos com juros abaixo de 3% a maior parte dos anos nos Estados Unidos. Recentemente, juros até negativos na Europa. Sendo que a economia internacional de commodity, cimento, aço, é muito impactado pelo preço em dólar, o fato de você ter uma estabilidade internacional de inflação também refletiu positivamente no Brasil, auxiliou controlar um pouco a inflação no país. Hoje saiu, por exemplo, notícia que nos últimos 12 meses nos Estados Unidos a inflação já está acima de 8%, coisa que não acontece há muito tempo. E a época anterior que houve inflação mais alta nesses países foi uma época que a inflação aqui no Brasil era outro patamar, antes do Plano Real. Então, é um desafio macroeconômico para os governantes que não é tão fácil lidar. O que isso tem a ver com a sua pergunta, com o nosso momento? Estamos vendo que já está havendo e vai continuar acontecendo um aumento de preço nesse segmento. Como falei, aço está subindo de preço, concreto também. Os insumos básicos de construção já está acontecendo inflação alta no mercado. Estamos e as empresas estão fazendo o possível para não repassar isso para os consumidores finais. Mas vai acontecer aumentos nos preços em todos os setores, tanto em Campo Grande quanto também em São Paulo e outras regiões no Brasil. Então, assim, a dica para quem está pensando em investir, seja para moradia própria ou seja, às vezes, para investimento, agora é um bom momento para comprar. Porque por mais que estamos vendo já algumas subidas de preço no mercado, a tendência é de continuar muito mais. Então, é bom quem está pensando em comprar, investir logo. Como eu comentei, nós temos alguns lançamentos no mercado. Nossa linha Joy Style, também tem a Joy Wonder, são empreendimentos de qualidade. Mas eu não estou falando só para nossos clientes. Para quem estiver pensando em investir, seja para casa, seja para apartamento, eu dou uma dica, é aproveitar o momento para comprar, porque os preços ainda estão baixos e quem comprar agora vai também ter o benefício dessa subida de preço, de uma valorização do seu investimento. Muito bem. David Bronfman, diretor financeiro e estratégico do Grupo Evo, conversando aqui com a gente, falando sobre o mercado imobiliário e o comportamento, aí, as previsões para os próximos meses, também em relação às peculiaridades que o cliente daqui de Campo Grande tem e como esse mercado enxerga tudo isso, né? Muito obrigada pela sua participação. Legal, Daniela, muito obrigado a todos. 9h17 em Mato Grosso do Sul.